Um dos nomes de grande força da poesia contemporânea brasileira, Marília Garcia nos apresenta uma voz única e surpreendente, de uma consciência muito grande ao lidar com a palavra poética, leituras, traduções, memórias, coloquialidade, experimentos. Marília Garcia sabe muito bem como trabalhar a linguagem e entrega ao leitor, à leitora, versos potentes, numa leitura cumulativa em que o poema, o texto, parece sempre crescer mais e mais a cada linha, nesse tom muito próprio da poeta, o ensaístico. E ao trabalhar a linguagem, ela coloca em questionamento toda a poesia, ou um modelo de poesia, e os vários campos de conhecimento que giram em torno da poesia. Marília Garcia faz poesia dizendo como se faz poesia, e todos os desdobramentos que se tem a partir desse gesto. Uma poeta que faz valer, como poucos outros conseguem, a ideia-ação de vida e obra. Quando você diz apagar, quer dizer deixar de existir? Como é que se apaga uma pessoa? Riscar um mapa de um ponto a outro significa que é possível alterá-lo? Ou tem o mesmo sentido de apagar com uma borracha? Partida é um jogo ou deixar algo para trás? Partida é simplesmente quando alguém sai ou quer dizer que a pessoa vai embora para sempre? Quando você diz buraco no tempo, existe um sentido físico relativo ao tempo e espaço? Algo como um tecido em pleno movimento de ondulações? Buraco no tempo é um buraco literal rasgando o tecido? E o que você quer dizer com buraco do estádio? É algo que se vê de cima e pode ser preenchido? Ou dá uma ideia de coisa inalcançável? Como precisar o pânico das algas marinhas? É um medo que alguém sente de seres aquáticos? Ou é um tipo de pânico experimentado por essa categoria de vida? Qual a dimensão da palavra pânico? Se aproxima de um medo? E as algas marinhas são seres de qual tamanho, cor, habitat? São como uma grama no fundo do mar? Como é geograficamente a posição de frente para o estádio? Como é geograficamente olhar para os pés quando a pessoa está boiando? E quando está deitado, qual a direção? Ao dizer violeta genciana, você se refere à cor ou à planta? Qual o sentido da palavra engano? Engano é uma fraude? Ou significa errar de direção e ao chegar ver que tudo mudou de lugar? Qual a relação do sujeito com esse tipo de erro, um erro geográfico? Ao sair da Notre-Dame de Lorette, a pessoa sai da igreja, da rua ou da estação de metrô? Quem é Francesc? Onde ele está? Ele se perdeu com outras pessoas? O que houve depois de descer a rua? Ele se afogou ou foi apagado? Ele sumiu como personagem ou foi alguém que desapareceu da vida? O que significa ser insulano? Por que as línguas insulanas se mesclam lentamente? E qual a relação disso com o olhar para os pés à noite? O que são as ruas quadradas? Aqui ele sobe ou desce a rua? O que são exatamente mapas sobrepostos? Tomar o barco tem um sentido de desejo, de querer alguma coisa, ou se refere a ter entrado no barco e viajado? As ondulações ao longo da via
São espécies de ondas passando e alterando o concreto? Ou seriam apenas quebra-molas? Fechar o negócio é começar algo novo? Ou tem o sentido de falir?